Houve uma noite em que aquele homem quase tirou a própria vida por causa dos pensamentos que não paravam. Mas uma oração, feita às 3 da madrugada, mudou tudo em segundos. Existe uma guerra que acontece longe dos olhos de qualquer pessoa. Ninguém a vê, ninguém escuta o barulho dela, mas ela consome vidas inteiras. É a guerra que se trava dentro da mente. Você já deitou na cama, apagou a luz, fechou os olhos esperando descanso e, em vez disso, recebeu um exército de pensamentos que se recusam a sair? Eles chegam sem avisar, tomam posse do lugar e parecem ter chave da casa. Falam de fracasso, de culpa, de ruína, de um futuro sombrio que ainda nem chegou. E o pior, muitas vezes fingem ser voz de razão, quando na verdade são flechas certeiras vindas de um inimigo que conhece bem os pontos fracos de cada um de nós. Charles Spurgeon, o homem que pregou a milhares em Londres e que ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, conhecia essa batalha de perto. Ele mesmo relatou em mais de um sermão os períodos em que sua alma foi visitada por uma escuridão que não tinha explicação lógica. Homem de fé robusta, pregador que via multidões se converterem sob sua voz. E ainda assim, alguém que confessou ter chorado sozinho, atormentado por pensamentos que lhe diziam que ele era inútil, que Deus o havia abandonado, que tudo aquilo que ele construía não passava de vaidade. Se um homem desse calibre espiritual enfrentou isso, por que você haveria de se sentir sozinho na sua luta? A palavra de Deus não ignora esse sofrimento. Ela o encara de frente. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, o apóstolo Paulo escreve algo que muda toda a perspectiva sobre o problema. Ele fala em levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Note que ele não diz para ignorar o pensamento, nem para fingir que ele não existe. Ele diz para capturá-lo. Isso significa que a mente não é um território abandonado à própria sorte. Ela pode e deve ser tomada de volta. Pense num campo tomado por ervas daninhas. Se o dono da terra simplesmente olhar para o mato crescendo e não fizer nada, a colheita inteira será perdida. Mas se ele pegar a enxada, se ele arrancar cada raiz podre, o solo volta a produzir. A mente funciona de forma parecida. Pensamentos negativos não desaparecem porque você deseja que desapareçam. Eles precisam ser confrontados, identificados e removidos pela raiz com uma ferramenta que o mundo não oferece. E qual seria essa ferramenta? As Escrituras chamam de espada do Espírito, que é a palavra de Deus, conforme está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo 17. Uma espada não serve para admirar pendurada na parede. Ela serve para cortar, para separar o que é mentira daquilo que é verdade. Quando um pensamento chega dizendo que você não tem valor, existe uma espada pronta para cortar essa mentira. O Salmo 139, que declara que fomos formados de maneira assombrosa e maravilhosa. Quando um pensamento chega dizendo que o amanhã será desgraça, existe uma resposta certeira em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, onde o Senhor afirma conhecer os planos que tem para o seu povo, planos de paz e não de mal, para dar um futuro e uma esperança. Talvez você esteja pensando, mas os meus pensamentos parecem reais demais para serem apenas mentiras, e é exatamente aqui que mora a armadilha. Satanás não chega com um cartaz anunciando que é ele quem está falando. Ele se disfarça de bom senso, de intuição, de realismo. Jesus mesmo o descreveu no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, como pai da mentira, alguém que não tem verdade nenhuma dentro de si. Todo pensamento que te afasta da esperança em Deus, que te aprisiona na condenação, que te faz duvidar do amor do Pai, carrega a assinatura desse inimigo, mesmo que venha disfarçado com a sua própria voz interior. Muitos cristãos sofrem em silêncio porque acreditam que ter pensamentos ruins é sinal de pouca fé, ou até pecado. Isso não é verdade. O próprio rei Davi, homem segundo o coração de Deus, escreveu no Salmo 42, perguntando à própria alma por que ela andava abatida, por que se perturbava dentro dele. Davi não escondeu a angústia. Ele a trouxe diante de Deus,
verbalizou o que sentia e depois, no mesmo salmo, ordenou à própria alma que esperasse em Deus, porque ainda o louvaria. Essa é a diferença entre ser vencido pelo pensamento e vencer o pensamento. Não é fingir que ele não existe, é recusar deixar que ele tenha a última palavra. Há quem pense que basta força de vontade, que basta apertar os dentes, respirar fundo e seguir em frente. E até certo ponto o esforço humano ajuda, ninguém nega isso. Mas força de vontade sozinha, sem raiz espiritual, é como tentar segurar um rio com as mãos. Cansa, machuca, e o rio continua correndo do mesmo jeito. O que muda tudo é quando a vontade humana se une à graça divina, quando o esforço de cada manhã é sustentado por uma dependência sincera do Senhor. Paulo, no mesmo capítulo de 2 Coríntios, fala de derrubar fortalezas, argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Fortaleza não cai com um empurrãozinho. Fortaleza cai com estratégia, com persistência, com as armas certas. E essas armas, como o texto deixa claro, não são carnais, são poderosas em Deus. Talvez alguém que esteja assistindo agora já tenha tentado de tudo. Terapia, técnicas de respiração, listas de gratidão, e mesmo assim, sente que algo mais profundo continua ali, latente, pronto para voltar na primeira noite mal dormida. Isso acontece porque a raiz do problema, em muitos casos, não é apenas emocional ou psicológica, é espiritual. E problema espiritual pede solução espiritual. Não estou dizendo que ajuda profissional não tenha valor. Ela tem, e muito. Mas sem a palavra de Deus operando por dentro, qualquer tratamento fica incompleto. Como remendar um vaso rachado sem nunca fechar a rachadura de verdade. Nas próximas partes deste vídeo, vamos caminhar juntos por um método construído sobre a própria palavra de Deus, um caminho prático e espiritual para identificar, confrontar e expulsar definitivamente esses pensamentos que roubam a sua paz. Você vai entender por que certos horários do dia são mais vulneráveis, vai descobrir orações específicas que quebram ciclos de ansiedade e vai aprender como transformar a mente num templo onde o Espírito Santo habita sem obstáculos. Não é teoria, é prática bíblica, testada por homens e mulheres de fé ao longo de gerações. Se essa mensagem já está tocando alguma parte de você, se inscreva agora mesmo no canal, porque toda semana trazemos ensinamentos assim, direto da palavra, para fortalecer a sua caminhada. E se você sente que precisa de mais do que um vídeo, se sente que sua intimidade com Deus anda distante, quero te convidar para conhecer o nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus. Ele nasceu exatamente da necessidade de pessoas como você, que já cansaram de orações mornas e querem voltar a sentir a presença de Deus de forma real, diária, transformadora. Em 21 dias, passo a passo, você reconstrói o que o tempo, a correria e as batalhas da mente tentaram destruir. O link está fixado no primeiro comentário. Não deixe para depois algo que pode mudar o rumo da sua vida espiritual ainda hoje. Agora que você entende que essa luta é real e que a palavra oferece a arma certa, precisa saber onde essa batalha costuma ser mais violenta. Existe um horário que os pensamentos negativos preferem. Não é por acaso que tantas pessoas relatam crises de ansiedade justamente de madrugada, entre 2 e 4 da manhã. Nesse período, a mente está mais vulnerável, o corpo está cansado, as defesas emocionais estão baixas, e é exatamente nesse momento que memórias antigas, culpas guardadas e medos do futuro sobem à superfície com força total. Não é coincidência que Jesus, na noite antes da crucificação, tenha ido ao Getsemane, justamente para orar durante a madrugada, quando a angústia da sua alma era tão grande que, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 44, o suor dele se tornou como grandes gotas de sangue caindo sobre a terra. Se o próprio Filho de Deus enfrentou angústia intensa durante a noite, por que você haveria de se sentir fraco por sentir o mesmo? O primeiro passo do método bíblico para expulsar pensamentos negativos é reconhecer a origem deles antes de tentar combatê-los. Nem todo pensamento ruim vem do inimigo. Alguns nascem de traumas,
de experiências dolorosas, de feridas que a vida abriu e nunca foram tratadas. Outros, porém, chegam como dardos inflamados, como descreve Paulo em Efésios, capítulo 6, versículo 16, quando fala do escudo da fé que apaga todos os dardos inflamados do maligno. A diferença entre uma ferida emocional e um ataque espiritual está no padrão. Feridas emocionais costumam ter uma origem clara, um evento, uma perda, uma traição. Já os ataques espirituais costumam ser repentinos, desproporcionais e trazem consigo uma sensação de desespero que não bate com a realidade da situação. Depois de identificar a origem, o segundo passo é verbalizar o pensamento diante de Deus, em vez de apenas remoê-lo em silêncio. Existe um poder em falar em voz alta, mesmo sozinho, num cômodo vazio. Tiago, no capítulo 5, versículo 16 de sua carta, ensina que devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros, para que sejamos curados. A confissão não é apenas sobre pecado, é sobre trazer à luz aquilo que o inimigo prefere manter escondido nas sombras da mente. Um pensamento que permanece oculto cresce como fungo em lugar úmido. Um pensamento que é dito em voz alta diante de Deus perde grande parte da força, porque deixa de ser segredo e passa a ser motivo de intercessão. O terceiro passo é substituir, não apenas negar. Aqui está um erro comum entre pessoas de fé: tentar simplesmente não pensar em algo. Faça um teste agora mesmo. Tente durante 10 segundos não pensar em um elefante cor-de-rosa. Você vai perceber que quanto mais tenta evitar, mais a imagem insiste em aparecer. A mente humana não funciona bem apenas apagando, ela funciona substituindo. Por isso, Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, não diz apenas para parar de pensar em coisas ruins. Ele apresenta uma lista do que colocar no lugar. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama. Quando um pensamento de condenação chega, a resposta não é apenas dizer não, é substituir imediatamente por uma verdade escrita, como Romanos, capítulo 8, versículo 1, que declara que agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O quarto passo envolve o corpo, porque a mente e o corpo estão profundamente ligados. Muita gente esquece que o próprio Elias, depois de uma vitória espiritual gigantesca contra os profetas de Baal, caiu numa depressão tão profunda que pediu para morrer, conforme relata 1 Reis, capítulo 19. E o que Deus fez primeiro não foi uma repreensão espiritual, foi deixar Elias dormir, depois alimentá-lo, depois deixá-lo dormir de novo. Só depois disso é que veio a palavra suave, o vento manso, a voz que falou ao coração dele. Isso ensina algo poderoso. Às vezes, o pensamento negativo tem raiz no cansaço extremo, na falta de descanso, na negligência com o próprio corpo, e nenhuma oração substitui a necessidade básica de dormir, comer e cuidar de si mesmo como parte do cuidado espiritual. O quinto passo é a repetição da palavra, até que ela se torne mais familiar ao ouvido do que a própria voz do medo. Isso exige disciplina, porque a mente tem o hábito de repetir aquilo que já conhece bem. Se por anos você repetiu para si mesmo frases de desvalor, de fracasso, de rejeição, essas frases criaram um caminho fácil, quase automático. Mudar isso pede repetição consciente de versículos, de orações, de declarações bíblicas, até que esse novo caminho se torne o caminho natural da mente. O Salmo 119, versículo 11, resume essa ideia quando diz que a palavra foi guardada no coração para que não se pecasse contra Deus. Guardar não é apenas ler uma vez, é repetir, mastigar, meditar, até que aquilo se torne parte da própria estrutura do pensamento. Existe ainda um detalhe que poucos ensinam. O pensamento negativo se alimenta de isolamento. Quanto mais uma pessoa se fecha, mais o pensamento cresce, porque não encontra resistência nenhuma. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9, lembra que melhor é serem dois do que um só, porque se um cair, o outro o levanta. Buscar uma comunidade de fé, alguém para orar junto, alguém para dividir o peso, não é sinal de fraqueza,
é sabedoria bíblica prática. Muitas vezes, o pensamento que parece impossível de vencer sozinho perde força completamente quando é compartilhado com alguém que ora de verdade. Cada um desses passos, sozinho, já ajuda. Mas juntos, aplicados com constância, formam um método completo. Um caminho que não depende de sorte, nem de sentimento passageiro, mas de prática espiritual sustentada. Vale ainda observar que esse processo não acontece de um dia para o outro. E isso precisa ser dito com honestidade, porque muita gente desiste cedo demais achando que a libertação deveria ser instantânea. O apóstolo Paulo, mesmo depois de anos de ministério, escreveu aos Coríntios sobre um espinho na carne que continuava incomodando, um mensageiro de Satanás enviado para o afligir, conforme relata 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Ele pediu 3 vezes para que aquilo se afastasse, e a resposta que recebeu não foi a remoção do problema, foi a suficiência da graça. Isso significa que, em alguns casos, o pensamento negativo pode voltar, pode insistir, e a vitória não está em nunca mais senti-lo, está em saber lidar com ele sem se deixar dominar. A batalha se ganha repetidamente, não apenas uma vez. Outro ponto importante é entender que existe diferença entre tristeza natural e opressão espiritual prolongada. Jesus mesmo, no jardim, disse aos discípulos que sua alma estava profundamente triste, até a morte, conforme registra Mateus, capítulo 26, versículo 38. Sentir tristeza não é falta de fé. O problema surge quando essa tristeza se transforma em prisão permanente, quando ela impede a pessoa de funcionar, de amar, de trabalhar, de sonhar. Nesses casos, o método bíblico caminha junto com sabedoria prática, buscando ajuda quando necessário, sem nunca abrir mão da base espiritual que sustenta tudo o mais. É exatamente isso que vamos aprofundar agora, entrando num terreno ainda mais específico. As orações que a Bíblia registra como armas de guerra espiritual contra o próprio medo. Existe um tipo de oração que não é feita apenas para pedir, é feita para declarar guerra contra aquilo que quer destruir a sua paz. A Bíblia está cheia de exemplos assim, momentos em que homens e mulheres, cercados por circunstâncias que pareciam esmagadoras, abriram a boca e falaram diretamente contra o medo, contra a angústia, contra o desespero, como quem enfrenta um inimigo visível. O Salmo 27 começa exatamente dessa forma: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Perceba que Davi não nega que existam motivos para temer ao redor dele. Ele reconhece o perigo, mas escolhe fazer uma pergunta que desarma o medo pela raiz, porque coloca a grandeza de Deus acima de qualquer ameaça. Uma das primeiras orações que compõem esse método é a oração da entrega imediata do pensamento, praticada assim que ele surge, sem deixar passar tempo demais. Quanto mais um pensamento negativo permanece sem resposta, mais raízes ele cria. A prática consiste em, no exato momento em que o pensamento aparece, dizer em voz baixa ou alta: Senhor, eu entrego esse pensamento a Ti, ele não vem de Ti, e eu recuso recebê-lo como verdade. Essa frase, simples como parece, ativa algo poderoso, porque obedece diretamente ao que Pedro escreve em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre Deus toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Não é reprimir o pensamento, é entregá-lo, é jogar o peso para quem tem ombros capazes de carregar. A segunda oração é a oração da substituição pela verdade, aplicada logo depois da entrega. Depois de entregar o pensamento, existe um vazio, e esse vazio precisa ser preenchido, ou o mesmo pensamento volta com força redobrada, como ensina Jesus na parábola do espírito imundo, que ao sair de um homem, anda por lugares áridos buscando repouso e, ao não achar, retorna trazendo outros 7 espíritos piores, encontrando a casa varrida e enfeitada, mas vazia, conforme está em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45. Esse é um alerta sério.
Expulsar o pensamento sem preencher o lugar com verdade é abrir espaço para algo pior voltar. Por isso, depois da entrega, a pessoa deve declarar uma verdade bíblica específica sobre a situação. Se o pensamento era de abandono, declarar que o Senhor prometeu, em Hebreus capítulo 13, versículo 5, nunca te deixar nem te desamparar. Se o pensamento era de fracasso, declarar Filipenses capítulo 4, versículo 13, que tudo se pode naquele que fortalece. A terceira oração é a oração noturna, praticada antes de dormir, feita como uma espécie de proteção sobre a mente durante as horas em que a pessoa está mais vulnerável, justamente porque está inconsciente e sem controle racional. O Salmo 4, versículo 8, traz uma frase curta e poderosa. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Antes de fechar os olhos, entregar cada pensamento do dia, cada preocupação, cada medo relacionado ao amanhã, criando um espaço de descanso genuíno, em vez de uma noite de guerra mental. Muitas pessoas relatam que o simples hábito de orar essa entrega, antes de dormir, reduziu de forma significativa os pensamentos que costumavam interromper o sono. A quarta oração é a oração da manhã, feita antes mesmo de olhar para o telefone, antes de qualquer contato com notícias ou redes sociais que possam trazer ansiedade extra. Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, ensina que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã e que grande é a sua fidelidade. Começar o dia reconhecendo essa renovação, antes que qualquer pensamento negativo tenha a chance de tomar posse da mente ainda descansada, cria uma espécie de fundação que sustenta a pessoa nas horas seguintes. É como preparar o solo antes de qualquer tempestade chegar. A quinta oração, talvez a mais intensa de todas, é a oração de repreensão direta, usada quando o pensamento não é apenas tristeza natural, mas parece um ataque insistente, repetitivo, que volta mesmo depois de entregue e substituído várias vezes. Tiago, capítulo 4, versículo 7, dá a instrução: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir aqui não é passivo, é ativo. É uma postura de quem não aceita ficar refém. Nesses momentos, a oração pode soar como uma declaração firme. Em nome de Jesus, eu resisto a esse pensamento de destruição. Ele não tem lugar na minha mente, porque meu corpo é templo do Espírito Santo, conforme escreve Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não é uma fórmula mágica, é o exercício de uma autoridade que já pertence a todo aquele que está em Cristo. O que une essas 5 orações é um princípio comum. A mente não fica vazia por muito tempo. Ela sempre está ocupada por algo, seja pelo medo, seja pela verdade. Quando você entrega, substitui, protege a noite, consagra a manhã e resiste com firmeza, você está ativamente ocupando o espaço da mente com aquilo que edifica, em vez de deixar que o vazio seja preenchido por aquilo que destrói. Esse é o coração do método, não uma técnica isolada, mas um estilo de vida de vigilância espiritual constante, praticado dia após dia, até que se torne natural como respirar. É importante dizer que essas orações não funcionam como fórmulas mágicas repetidas sem sentimento, como quem recita um encanto esperando resultado automático. Jesus alertou sobre isso no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 7, quando disse para não usar vãs repetições como fazem os pagãos, pensando que serão ouvidos por muito falarem. O que dá poder a essas orações não são as palavras exatas. É a fé sincera por trás delas. É o coração que realmente crê que está falando com um Deus vivo, capaz de agir, e não apenas recitando frases decoradas para acalmar a consciência momentaneamente. Por isso, cada uma dessas orações pode e deve ser adaptada com as próprias palavras, desde que mantenha o princípio bíblico por trás. Muitas pessoas que aplicaram esse método relatam algo interessante. As primeiras semanas costumam ser as mais difíceis, porque a mente resiste à mudança de padrão, como um músculo que não está acostumado ao exercício. Mas com persistência, o próprio ato de orar diante de cada pensamento
se torna quase automático, um reflexo espiritual que age antes mesmo que o pensamento consiga se instalar por completo. É parecido com o que Paulo descreve em Romanos, capítulo 12, versículo 2, quando fala sobre a transformação pela renovação do entendimento. Renovação não é evento único, é processo contínuo, dia após dia, oração após oração, até que a mente inteira opere sob um novo padrão. Um padrão fundamentado na palavra, e não mais nas mentiras que antes pareciam verdade absoluta. Existe uma história que ilustra com perfeição o que acontece quando um pensamento de medo toma conta de alguém que minutos antes estava vivendo um milagre. Pedro, no Evangelho de Mateus, capítulo 14, tinha acabado de sair do barco e caminhava sobre a água. Algo impossível, algo que desafiava toda a lógica física, e ele estava conseguindo até o momento em que, segundo o versículo 30, ele viu o vento forte e teve medo. No instante em que o olhar de Pedro saiu de Jesus e foi para a circunstância ao redor, ele começou a afundar. Note que a água não mudou, o vento já estava lá antes também. O que mudou foi o foco. Isso revela algo essencial sobre pensamentos negativos. Eles ganham força não necessariamente porque a situação piorou, mas porque o olhar se desviou de quem sustenta a pessoa para o tamanho do problema. Esse princípio de foco é central para entender por que algumas pessoas conseguem atravessar tempestades reais com uma paz que parece sobrenatural, enquanto outras se desesperam diante de dificuldades bem menores. Não é uma questão de personalidade forte ou fraca, é uma questão de onde os olhos da mente estão fixos. Isaías capítulo 26, versículo 3, traz uma promessa direta sobre isso. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firmada em ti, porque ele confia em ti. A palavra firmada carrega a ideia de algo apoiado, sustentado, como uma viga que não balança porque está fincada em base sólida. Uma mente que se apoia constantemente em Deus não fica imune às tempestades, mas atravessa elas sem ser arrastada por completo. Chega um momento em que é preciso falar sobre discernimento, porque nem todo pensamento negativo tem a mesma origem, e tratar todos da mesma forma pode até atrasar a cura. Existem pensamentos que nascem de convicção genuína quando o Espírito Santo aponta algo que precisa mudar na vida da pessoa, um pecado escondido, uma atitude errada, uma reconciliação necessária. Esses pensamentos, mesmo sendo desconfortáveis, trazem um convite à mudança, não um convite ao desespero. João, em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 9, ensina que, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. A convicção do Espírito conduz à confissão e à restauração, nunca à condenação sem saída. Já a condenação vinda do inimigo tem outra característica. Ela repete o erro do passado, sem oferecer caminho de restauração. Apenas afunda a pessoa mais fundo na vergonha, sem esperança de mudança. Saber diferenciar essas duas vozes exige prática, mas existe um teste simples que ajuda bastante. Pergunte se aquele pensamento aproxima você de Deus ou afasta você dele. A convicção genuína sempre empurra em direção ao arrependimento e à graça. A condenação sempre empurra em direção ao isolamento e à desistência. Se o pensamento diz que você errou e precisa se ajoelhar diante de Deus para recomeçar, ele pode vir do Espírito. Se o pensamento diz que você é irrecuperável demais para se ajoelhar, essa voz nunca vem de Deus, porque contradiz toda a natureza do Evangelho, que existe justamente para restaurar aquilo que parecia perdido. Outro elemento fundamental do método é entender o papel da gratidão como antídoto direto contra a ansiedade. Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, escreve uma sequência que parece simples, mas carrega profundidade enorme. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Perceba a ordem: oração, súplica e ações de graças, tudo junto, na mesma frase. A gratidão não é apenas um sentimento agradável,
Ela funciona quase como uma âncora que impede a mente de ser arrastada apenas pelo peso da preocupação. Quando alguém ora pedindo algo, mas também agradece pelo que já recebeu, mesmo em meio à dificuldade, algo se transforma na perspectiva interior. A promessa que segue esse versículo é direta. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente da pessoa em Cristo Jesus. Um exercício prático que pode ser feito junto com as orações já mencionadas é criar o hábito de listar, mesmo em dias difíceis, 3 motivos concretos de gratidão antes de qualquer outra oração. Não precisa ser algo grandioso. Pode ser o simples fato de ter acordado, de ter um teto, de ter alguém que se importa. Esse pequeno exercício muda a porta de entrada da mente. Em vez de começar o momento de oração já preso na queixa, a pessoa começa reconhecendo o cuidado de Deus. E isso prepara o terreno para que as orações seguintes sejam feitas com fé mais firme, porque a fé cresce mais facilmente num coração agradecido do que num coração amargurado. Há também um aspecto que merece atenção. O corpo de Cristo foi desenhado para funcionar em comunhão, e isolar a luta contra pensamentos negativos apenas dentro de 4 paredes, sem contar com irmãos de fé, torna a batalha bem mais difícil do que precisaria ser. Gálatas capítulo 6, versículo 2, ensina a levar as cargas uns dos outros, cumprindo assim a lei de Cristo. Compartilhar o que se está enfrentando sem vergonha com alguém maduro na fé muitas vezes revela que aquilo que parecia um monstro gigantesco dentro da mente solitária se torna administrável quando exposto à luz da comunhão e da oração conjunta. Vale ainda destacar que existe uma diferença entre buscar ajuda e buscar validação para permanecer estagnado. Algumas pessoas conversam sobre seus pensamentos apenas para receber pena, sem nenhuma intenção real de aplicar mudança. A comunhão saudável funciona de outro jeito. Ela acolhe a dor, mas também aponta para a palavra, incentiva a oração conjunta e caminha lado a lado rumo à cura, não apenas rumo ao consolo momentâneo. Provérbios capítulo 27, versículo 17, descreve isso com uma imagem forte. Ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Um amigo de fé verdadeiro não apenas escuta, ele também desafia, com amor, a pessoa a se levantar, a orar, a confiar, em vez de permanecer paralisada pelo mesmo pensamento repetido semana após semana. Todos esses elementos, o foco correto, o discernimento entre convicção e condenação, a gratidão como âncora e a comunhão como sustento, formam juntos uma rede de proteção ao redor da mente. Nenhum deles funciona isoladamente com a mesma força que funcionam unidos, como fios entrelaçados que se tornam corda resistente, difícil de arrebentar. Ainda existe um último detalhe que merece atenção antes de seguirmos adiante: o tempo de resposta. Ninguém constrói um novo padrão mental da noite para o dia, e esperar isso de si mesmo só gera mais frustração, mais um motivo para o pensamento negativo e insistir dizendo que nada está funcionando. Tiago, capítulo 1, versículo 4, fala sobre deixar a paciência ter a sua obra perfeita, para que a pessoa seja perfeita e completa, sem faltar coisa alguma. Paciência aqui não é passividade, é perseverança ativa. É continuar aplicando cada passo mesmo quando o resultado ainda não é visível por completo. Cada oração feita, cada verdade declarada, cada momento de gratidão vai se acumulando, como gotas que aos poucos esculpem a pedra, até que a transformação se torne visível não apenas para você, mas para todos ao seu redor. Chegou o momento de falar sobre algo que muitos evitam por medo de parecer fraqueza de fé. Existem casos em que a batalha contra os pensamentos negativos ultrapassa o que pode ser resolvido apenas com oração pessoal, exigindo também intervenção prática, acompanhamento e às vezes até ajuda médica. É preciso dizer isso com clareza, porque existe uma confusão espiritual perigosa que faz sofrer ainda mais quem já está sofrendo. A ideia de que buscar ajuda fora da oração é sinal de pouca fé. Isso não encontra respaldo nas Escrituras.
O próprio Lucas, autor de um dos evangelhos, era descrito por Paulo como médico amado, conforme Colossenses capítulo 4, versículo 14. A presença de um médico no meio do primeiro grupo de líderes cristãos mostra que cuidado físico e espiritual sempre andaram lado a lado, sem contradição nenhuma entre eles. Há situações em que o pensamento negativo não é apenas ataque espiritual pontual, é sintoma de um quadro mais amplo, que envolve química cerebral, histórico de trauma profundo ou condições que precisam ser tratadas com acompanhamento adequado. Reconhecer isso não diminui o poder de Deus, apenas reconhece que Ele também age através de conhecimento, de profissionais capacitados, de tratamentos legítimos. Negar isso, insistindo apenas em oração quando existe sofrimento que exige mais cuidado, muitas vezes prolonga a dor desnecessariamente, e isso não glorifica a Deus, apenas glorifica um orgulho disfarçado de fé. Dito isso, é fundamental voltar ao centro de tudo o que foi ensinado até aqui, porque nenhum método, nenhuma técnica, nenhuma prática substitui o relacionamento real e diário com Deus. Os passos e as orações compartilhados ao longo deste vídeo funcionam como ferramentas, mas ferramentas exigem quem as maneje com intimidade, não como fórmula distante. João, capítulo 15, versículo 5, traz a imagem da videira e dos ramos. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Permanecer não é um evento isolado, é continuidade, é presença constante, é aquele hábito diário de buscar a Deus mesmo quando tudo parece calmo, não apenas quando a tempestade já está formada. É exatamente aqui que muitas pessoas erram o caminho. Procuram Deus apenas na crise, tratando a oração como um extintor de incêndio, usado somente quando o fogo já está grande demais para ignorar. Mas quem cultiva a intimidade diária desenvolve uma sensibilidade espiritual capaz de perceber o pensamento negativo logo no início, antes que ele cresça, antes que tome conta. É como um agricultor experiente que reconhece a praga assim que aparece a primeira folha manchada. Em vez de perceber o problema, apenas quando a plantação inteira já está comprometida. Essa sensibilidade não nasce de um dia de oração intensa, ela é fruto de um relacionamento construído dia após dia, verso após verso, conversa após conversa com Deus. O Salmo 91, um dos textos mais lidos por pessoas que enfrentam medo e ansiedade, começa com uma frase que resume esse princípio: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar não é visitar de vez em quando, é morar, é fazer daquele lugar a residência permanente. Quando a mente aprende a habitar na presença de Deus como quem mora numa casa, e não como quem apenas visita ocasionalmente, os pensamentos negativos encontram cada vez menos espaço para se instalar, porque o terreno já está ocupado por outra presença, mais forte, mais constante, mais real. Vale lembrar ainda que essa caminhada não precisa ser perfeita para ser válida. Haverá dias de vitória evidente e haverá dias de recaída, momentos em que o pensamento antigo volta com força e a pessoa se pergunta se todo o progresso foi perdido. Não foi. O profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 8, traz palavras de conforto exatamente para esses momentos. Não te alegres contra mim, ó inimiga minha, ainda que eu caia, levantar-me-ei, ainda que esteja em trevas, o Senhor será a minha luz. Perceba que o texto não promete ausência de queda, promete capacidade de se levantar. A vida espiritual madura não é medida pela ausência total de tropeços, é medida pela disposição constante de se levantar, buscar a Deus novamente e recomeçar sem se afundar na vergonha do fracasso passado. Nesse processo de recomeçar tantas vezes quantas forem necessárias, existe também um valor imenso em celebrar as pequenas vitórias, aquelas que ninguém mais percebe além da própria pessoa. Uma noite que passou sem crise de ansiedade, uma manhã em que o primeiro pensamento não foi de desespero, um momento de oração em que a paz realmente foi sentida, tudo isso merece ser reconhecido como progresso genuíno e não descartado apenas porque a batalha inteira ainda não terminou.
Deus se agrada de pequenos passos de fé, tanto quanto de grandes demonstrações, porque Ele conhece o esforço escondido por trás de cada vitória silenciosa que ninguém mais testemunhou além dele mesmo. Cada pessoa que assiste a esta mensagem carrega uma história diferente, uma ferida particular, um tipo específico de pensamento que insiste em voltar durante a noite ou nos momentos de silêncio. Mas o princípio permanece o mesmo para todos. A mente pode ser transformada, os pensamentos podem ser levados cativos, a paz pode ser recuperada, não porque a força humana seja suficiente, mas porque existe um Deus disposto a habitar dentro daquele que o busca com sinceridade. Ele não promete uma vida sem tempestades, promete presença em meio a elas, e essa presença, sentida de verdade, muda completamente o peso de qualquer pensamento que tente destruir a paz de quem confia nele. Há também um detalhe prático que costuma ser esquecido: escrever. Muitas pessoas encontram alívio quando colocam no papel aquilo que a mente insiste em repetir, transformando o pensamento vago e assustador em palavras concretas que podem ser confrontadas uma a uma. Abacuque, capítulo 2, versículo 2, traz uma instrução curiosa. Escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O princípio de registrar aquilo que Deus revela, aquilo que se promete crer, aquilo que se decide declarar sobre a própria mente, cria um tipo de memória visível, algo que pode ser revisitado nos dias em que a fé parece mais fraca. Um caderno simples, onde se anota os versículos que trouxeram alívio, as orações que fizeram diferença, os dias em que a vitória foi sentida, torna-se um testemunho pessoal, uma prova concreta de que o método funciona, escrita pela própria mão de quem vivenciou a transformação. E assim, passo após passo, oração após oração, a mente que antes era território de guerra vai se tornando, aos poucos, um lugar de descanso. Não por mágica, não por sorte, mas por prática constante daquilo que a palavra sempre ensinou, e que tantos homens e mulheres de fé ao longo de gerações comprovaram funcionar mesmo em meio às piores tempestades da alma. Obrigado por caminhar até aqui, por dedicar esse tempo a cuidar da sua mente e da sua vida espiritual do jeito que Deus sempre quis. Se essa mensagem tocou você de alguma forma, se inscreva no canal agora mesmo. Deixe seu like e conte aqui nos comentários qual parte falou mais diretamente ao seu coração. Novos vídeos como este chegam toda semana, trazendo mais ensinamentos práticos direto da palavra. E se você sente que sua intimidade com Deus precisa ser renovada de verdade, conheça o nosso guia 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, um caminho simples e profundo para reconectar sua vida de oração, disponível no link fixado no primeiro comentário. Continue com a gente, porque os próximos vídeos vão aparecer na sua tela, e essa jornada de fé ainda está só começando